Então, vamos lá. Então, com isso aí, nós vamos ter que essa temperatura, ela vai ser o quê? Ela vai ser determinada de acordo com essa energia, essa radiação que está incidindo sobre a nossa superfície. E aí, vamos analisar o seguinte. Como que ocorre? O que que a temperatura, como que ela fica em dias nublados e em dias de céu limpo? Como que tá a nossa, que ficaria a questão de temperatura? Vocês já pararam para observar? Com certeza, né? Temperatura no dia nublado, ela tem o quê? Vamos lá? Ela tende a estar mais baixa, né? Ela tende a estar mais baixa. Então, por que será que essa... Opa! Por que será que essa temperatura ela fica mais baixa? Menos raios solares que atingem a superfície terrestre, por causa das nuvens e Isso algumas mesmo. coisas. As nuvens, elas vão ser o quê? Ela vai servir como uma barreira. Então, essas nuvens, ela é composta por moléculas de água na forma de vapor. Então, eu tenho o quê? Uma condensação dessas moléculas ali. Eu vou ter um volume maior dessas moléculas. Então, concorda comigo que uma nuvem, para o raio solar ele atravessar essa nuvem, ele vai passar por quê? Por várias moléculas. E essas moléculas não absorvem parte dessa radiação? Certo? Então, no que ela absorve parte dessa radiação, vai chegar na superfície o quê? Uma quantidade menor de radiação. Então, com essa quantidade menor de radiação, nós vamos ter o quê? Uma temperatura mais baixa. Quando nós temos um céu mais limpo, nós vamos ter uma temperatura mais elevada. Então, no ambiente agrícola, essa temperatura, ela vai ser influenciada de acordo com duas situações: o processo de convecção e o processo de condução. O processo de convecção está relacionado com a questão da nossa atmosfera e o processo de condução está relacionado com o nosso solo. Então, o solo ele vai conduzir esses raios solares e vai acabar ocasionando o processo de aquecimento do nosso solo. Então, isso aí é que vai gerar o quê? A nossa temperatura, tanto do solo quanto a temperatura do ar. Então, a temperatura, ela vai ser influenciada de que forma? Nós temos aqui 3 gráficos aqui que vai ilustrar o quê? Aqui nós temos uma superfície úmida durante o dia e uma superfície úmida durante a noite. Então, eu tenho aqui o meu balanço de radiação, é a quantidade de radiação que está chegando na minha superfície. Então, essa radiação, ela vai provocar o quê? Nós vamos ter o fluxo de calor latente, nós vamos ter o fluxo de calor no solo e, além do mais, nós temos o fluxo de calor sensível. Então, esse fluxo de calor sensível representado pela letra H, ele é responsável pelo aquecimento do nosso ar. Então, esse aquecimento do ar vai provocar o quê? As nossas sensações térmicas, né? E aí nós podemos ter uma sensação térmica maior ou menor de acordo com a quantidade de aquecimento que nós temos no ar. Então, o RN aqui seria o quê? Ele é considerado como o nosso saldo de radiação que está realmente chegando na nossa superfície, porque aí, por exemplo, pode ter um dia que esteja mais nublado, esse saldo de radiação, ele é menor. Se tem um saldo de radiação menor, eu vou ter um menor aquecimento do meu ar. O meu LE significa fluxo de calor latente, o HI seria o fluxo de calor sensível e o G o fluxo de calor no solo. Então, observe aqui o que acontece com uma superfície úmida e com uma superfície seca. Dias, vamos dizer que eu tenho uma umidade relativa mais alta, está começando a formar para o processo de chuva ou acabou de chover. O que vocês observam de diferença nessas duas superfícies aqui? O aquecimento é maior, né, do ar. Com a superfície seca. Por que vocês acham que eu tenho um aquecimento mais excessivo de um ambiente quando eu tenho um clima mais seco? Porque não vai ter as partículas que vão absorver. Isso aí. E o que acontece com o aquecimento do solo? Observe aqui. Ele também aumenta. Então, quando eu tenho um aquecimento maior do meu ar,
também eu vou ter um aquecimento maior do meu solo. E aqui eu posso observar uma superfície úmida durante a noite. O que está acontecendo aqui? Está tendo radiação? Não. Muito pouquinha, radiação mínima aqui, né? E o que está acontecendo tanto com a temperatura do ar quanto com a temperatura do solo? Diminui. Então, à noite eu vou ter o quê? O processo de resfriamento tanto do solo quanto o processo de resfriamento do ar. Por que ocorre esse processo de resfriamento? Porque os raios solares são menores. Então, eu não vou ter o quê? Radiação incidindo sobre essa superfície. Com isso aí, eu vou ter o quê? Essa questão aqui, eu vou ter uma menor temperatura durante esse período da noite. Então, por isso que nós temos temperaturas mais elevadas durante o dia e temperaturas mais amenas no período da noite. E essa variação de temperatura aí é o que vai dar o quê? O nosso processo de temperatura média, e a partir da nossa temperatura média é que nós vamos estabelecer quais seriam os principais cultivos que nós vamos ter naquelas áreas. E dependendo da temperatura, a gente não consegue cultivar certas espécies em determinados locais. Então, as temperaturas, nós vamos ver que a temperatura ela pode ser dada em Kelvin, em Fahrenheit e em graus Celsius. Então, aqui, de acordo com a minha temperatura, vocês podem observar aqui no termômetro, e esse termômetrozinho que está no material da minha unidade de aprendizagem, ela tá errada, aquele termômetro lá tá errado, tá? Depois vocês dão uma conferida direitinho nisso aí. Então, eu tenho que o quê? Qual que é a diferença que eu posso perceber entre as temperaturas de acordo com a minha unidade? Tem diferença? Sim, não, talvez? Repete, professora? Aqui eu tenho as minhas unidades de temperatura. Observem aqui que cada termômetro representa uma unidade diferente. Vocês conseguem observar se existe diferença entre essas temperaturas de acordo com a unidade? Só no menos 273 e menos 459, né? É mais temperatura menor. Então, aqui eu posso analisar que o quê? Quando eu estou analisando em graus Kelvin, eu observo que o quê? Esse zero aqui é considerado como o meu zero absoluto. Esse zero absoluto é o momento em que as partículas elas são consideradas como elas são totalmente paradas. Então, mesmo aqui, quando eu tenho o zero em graus Celsius, eu vou ter o quê? Eu tenho agitação dessas moléculas, então eu tenho uma certa temperatura dentro desse ar. Então, de acordo com a minha escala ou a minha unidade, eu vou ter o quê? Diferença na minha temperatura. Quando eu quero calcular a temperatura em graus Kelvin, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar a temperatura em graus Celsius mais 273,15 que eu vou achar qual que vai ser a minha temperatura em graus Kelvin. Então, isso aqui, vocês anotem isso aqui que vocês podem precisar. Dependendo, tem alguns exercícios que vão te dar a temperatura em graus Celsius e vai querer a temperatura em Kelvin ou a temperatura em Fahrenheit. Então, aqui eu vou ter o quê? Quando a minha temperatura em Fahrenheit vai ser o quê? 1,8 vezes a minha temperatura em graus Celsius mais 32. E se eu for converter para graus Celsius, também você vai fazer o quê? Aqui é só substituir, né? Tanto se eu tiver Kelvin quanto Fahrenheit, eu vou ter o quê? Eu posso colocar essa temperatura aqui que eu consigo achar a temperatura em graus Celsius. Então, para que a gente continue, nós temos que entender que alguns fatores, eles são determinantes para a nossa temperatura do solo. Então, nós temos que a temperatura do solo, ela vai depender de fatores externos e de fatores intrínsecos. Então, o que seriam esses fatores externos? Os fatores externos, eles vão estar relacionados com os elementos meteorológicos, que aí vai ser o quê? Irradiância solar global, que a gente aprendeu a calcular na aula passada. Temperatura do ar vai estar influenciando também. Vocês lembram que eu mostrei ali atrás que a temperatura do ar e a radiação, ela vai influenciar no aquecimento do nosso solo? Nebulosidade, chuva, vento, tudo isso são fatores externos que vão estar o quê? Auxiliando, modificando a temperatura do nosso solo. E quando eu considero como os fatores intrínsecos, são fatores relacionados ao tipo de relevo,
que aí nós vamos ter o quê? Dependendo da declividade do meu relevo, eu vou ter uma maior ou uma menor aquecimento. Tipo de cobertura do solo. E aqui entra uma questão muito importante. Vocês acham que cobertura do solo influencia ou não a temperatura? Acho que sim. Demais. Vamos lá, por quê? Será que vai ver que algum tipo de, sei lá, de solo reflete mais a radiação solar? Talvez Sim, assim? E parte aquece, porque sim. quando a gente está perto de uma saideira, pode ser que eu esteja errado. Ou num lugar muito arenoso, a gente vai trabalhar, quem mexe com fósseis sabe, reflete um sol no rosto da gente que quase mata a gente quase morre de calor durante o dia. Tem que ter alguma coisa relacionada. Reflete alguns comprimentos de onda, outros comprimentos de onda eles vão ser absorvidos e não conseguem sair, que é o que provoca, entre aspas, tipo o efeito estufa. Então acaba aquecendo mais esse tipo de solo. Mas e um solo que eu tenho, por exemplo, uma vegetação ou até mesmo uma cobertura morta? A temperatura diminui. Cobertura verde. Por quê? Absorve. Muito bem. Então nós vamos ter o quê? Esse material, ele vai acabar absorvendo a radiação. Eu não vou ter radiação incidindo diretamente no meu solo e sem radiação direta no solo eu vou ter um menor aquecimento. Então isso aí, o tipo de solo, se ele é um solo mais arenoso, se ele é um solo mais argiloso, isso aí também influencia, né? Pela questão de condução também do calor. Então, isso aí são fatores o quê? São considerados como fatores intrínsecos, ok? E para a gente calcular a nossa temperatura média do solo, nós temos algumas equações diferentes. Se eu for utilizar alguns dados de estação convencional ou de estação automática, porque aí eu tenho o seguinte, eu tenho temperatura das minhas estações de meteorologia de forma convencional, que é aquela que eu vou lá e tiro os dados dela, e eu tenho a automática, que a automática ela já me manda todos esses dados. Então, de acordo com esse tipo de estação, eu tenho que o quê? A temperatura média do solo, se eu for utilizar a estação convencional, ela vai ser o quê? Eu vou pegar a minha temperatura que foi medida no horário de 7, de 14 horas e de 21 horas. Então, eu peguei essas três temperaturas aqui, eu vou fazer o quê? Vou dividir por 3, é média, né? Então, eu pego o número de observações e divido por 3. Se eu pegar a estação automática, depois nós vamos mostrar para vocês a diferença das duas, eu tenho ali a temperatura praticamente de hora em hora. Então, aqui eu vou ter o quê? Se eu quiser utilizar a estação automática, a temperatura média ela vai ser o quê? O somatório de todas as minhas observações dividido pelo número de observações. Então, vamos supor que eu tivesse aqui 10 observações. Eu vou pegar 10 horas do dia e vou somar e eu vou dividir por quanto? Por 10, que foi o número de observações na qual eu peguei. Quando eu quero estimar a minha temperatura média mensal do solo, eu vou utilizar o quê? Essa equação aqui, que ela é baseada numa equação de regressão. Então, eu vou ter que a temperatura média do solo, ela vai ser influenciada por dois coeficientes. Esses coeficientes aqui vai ser de acordo com a latitude e de acordo com a época do ano. Então, esses coeficientes, eles já são dados, tá? É um coeficiente físico. Vai ser o quê? O coeficiente de A mais o coeficiente de B vezes a temperatura do ar. Aí eu consigo achar a minha temperatura mensal. Então, aqui nós vamos aprender a calcular como que seria a temperatura do nosso solo de acordo com a profundidade. Que aí, o que a gente pode observar? Vocês acham que o solo ele vai ser mais aquecido nos primeiros 5 centímetros de solo ou nos 40 centímetros de solo? Nos primeiros 5. Então, eu vou ter o quê? A parte mais superficial, ela vai ser uma parte mais quente. De acordo com a profundidade na qual eu estou fazendo a medição da minha temperatura, eu vou utilizar o quê? Uma equação diferente. Então, essa equação aqui, ela está relacionada com os coeficientes que eu falei com vocês. Tá vendo aqui os coeficientes? A e B? Então, vamos supor que eu tenho uma temperatura do ar média igual a 24 graus Celsius.
eu vou calcular o que aqui? Eu calculei para os 2 centímetros, para 2 centímetros e para 100 centímetros. Então, eu posso observar que o quê? Nos 2 centímetros, qual que é a temperatura? Ela é maior ou menor que no de 100 centímetros? Maior. Então, eu tenho uma variação. Aí, agora, vamos fazer o seguinte. Eu quero que vocês calculem para mim a temperatura de 20 centímetros. Vamos lá. Nossa, onde que eu fiz a calculadora? Deu certo aí? Please, teacher. Quanto, Johnny? Só um minuto, calma aí. Deu quanto aí? No caso, é vezes 24? Sim. Marcos, Jonathan. Ih, professor, eu tô perdidinho. Mas você está tentando calcular? Já perdi a ponta desse porra, já parei. Não. Vou voltar aí. Vamos lá. Deu conta aí, Johnny? 30,90 e poucos? Oi? 30,98? Não. Peraí. 27,58? Isso. Opa, alguém ganhou um bombom aí, hein? Alguém ganhou a caixa de trufa da professora. Eba! Caralho. Tá, só explica como é que faz aí, que eu fiquei perdido também. Então, professor, vamos lá. explica de novo. Consegui fazer 27,58. Vamos lá, então. Tem- Eu... Só, Pode falar? só multiplicar primeiro e depois diminuir. Então, vamos lá. Seguinte, eu pedi para vocês calcularem a 20 centímetros de profundidade. Então, qual que é a fórmula de temperatura do solo a 20 centímetros de profundidade? Menos 1,7 mais 1,22 vezes a minha temperatura. Então, a temperatura aqui, ela vai ser a temperatura em graus Celsius. Então, vai ser o quê? 24. Então, quando eu vou fazer na calculadora, você pode bater desse jeito aqui. Menos 1,7 mais, abriu parêntese, não vai dar errado, 1,22 vezes 24. Fechou parêntese, igual. Deu certo? Ah, bichão no goiaba. 27,58? Isso. Certinho. Então, beleza. Aqui eu fiz o cálculo para a mesma coisa. 2 centímetros de profundidade, 100 centímetros de profundidade. Observem que ocorreu o que aqui? Isso aqui eu acho que está errado. É o contrário. A temperatura ela vai estar mais elevada no de 2 centímetros que no de 100 centímetros. Certo? Concorda comigo? A gente também erra de vez em quando. Então, aqui vocês vão calcular a 17 graus qual que seria a temperatura a 40 centímetros de profundidade. Então, como é que ficaria aí a 40 centímetros de profundidade? (18,42). 19,66. 19,66. Isso mesmo, 19,66. Quem falou 18 aí? Marcos. Eu.
Marcos, a sua calculadora está em que modo? Ah, não sei mexer nisso aqui não. Tá, depois eu te ensino então a configurar a sua calculadora, porque dependendo do modo da configuração da calculadora, dá diferença no resultado. Beleza. Então tá jóia. Então, entender esse cálculo aqui? Professora, faz Sim. favor, me. Aham. Repete de novo essa com 40 centímetros. Como é que tem que colocar na calculadora que eu vou anotar essa merda aqui? Ó, a 40 centímetros, como que vai ser a minha temperatura? Vai ser 0,62 mais 1,12 vezes a minha temperatura do ar. E cadê a temperatura do ar? Tá Vai ser aqui, ó, a 24. temperatura do ar, 17 Ah, tá. graus ou 24 graus. Entendi. Entendeu? Tá, mas como é que vai saber qual que eu vou usar? Não, aqui são dois exemplos diferentes. Ah, tá. Entendi. Entendeu? Então, por exemplo, se eu pedir para vocês aí, calcule a temperatura do solo a 10 centímetros numa temperatura de 30 graus. Então, vamos lá. Temperatura igual a 30 graus, eu quero para 10 centímetros de profundidade. Tinha que achar minha calculadora. Só um minuto para fazer esse trem rapidinho. Então, vamos lá, 2 palitos. Valendo uma cerveja. Não, uma caixa de trufa. Não, cerveja, gelada. Não, cerveja acabou. Qualquer coisa. Professora voltou pro cross agora com foco. Qual que é a temperatura do ar que você falou? 30 graus. Ah, beleza. 35,81. Isso aí, 35,81. Muito bem. Show. Jonathan, Marcos. Você pode pagar lá no Rafael quando abrir. Calculando aí, vai tá bom. Não, cerveja faz mal pro cérebro. Tem uma pesquisa Problema não, científica disso. Mentira isso, que as melhores ideias que eu tive com o meu grupo de estudos foi no bar do Fael e no bar do Geraldo. 5,81, professor? Aham. Ah, não, então filé. Beleza, então, né? Eu perdi minha calculadora, ela deve estar lá na cozinha. Mas vamos lá, então. Beleza até aqui. Show, né? Posso cobrar isso na prova? Pode. Se a prova for isso aí, tá bom. Então, tá bom. Então, nós temos agora questões que vão estar afetando a temperatura do ar. Até agora, nós falamos de temperatura do solo. Então, a temperatura do ar, ela vai depender de quê? De fatores macroclimáticos, que aí vai estar relacionado com questão de latitude, altitude, correntes oceânicas, massa de ar e de frentes frias ou zonas de calor. Então, isso aqui, concorda comigo que vamos pegar aqui a questão de latitude. Eu tenho uma cidade mais ao sul e uma cidade próxima da linha do Equador. Qual que vai ter maior temperatura do ar? Equador. Equador. Por quê? Porque Fica tá mais perto. no centro, né? Sim, tá mais no centro, mas tem um fator que nós vimos nas nossas primeiras aulas. Ele recebe mais radiação? Exatamente. Isso aí vai ter a questão do quê? Das nossas... Lembra das setinhas de radiação incidindo na superfície terrestre? Então, de acordo com essa inclinação do Sol, nós vamos ter o quê? Maior ou menor radiação incidindo sobre a superfície. Isso aí nós vamos encontrar em cidades mais próximas da linha do Equador. Nós temos fatores considerados... outra coisa aqui, com relação à altitude. Onde que é mais quente? Alegre, Espírito Santo ou Alto do Caparaó? Alegre, aquele lugar é um forno, uma desgraça. Alegre, com certeza, é a portinha do inferno. Porque de vez em quando ela é aberta e ninguém consegue ficar naquela cidade. E o Alto Caparaó já é uma região que com uma altitude mais elevada. Então, geralmente, locais com altitude mais elevadas, nós vamos ter também a questão de mais incidência de vento. E o vento também ele tem essa questão de dispersão da temperatura. Nós temos os fatores topoclimáticos, que aí os fatores topoclimáticos vão ser relacionados à questão de relevo, mais especificamente a questão da configuração e exposição do terreno à nossa radiação solar, que eu posso ter uma radiação
um terreno voltado mais para o leste, outro mais para o sul. Então, nisso aí eu vou ter o quê? Uma diferença da incidência da radiação solar, o número de horas de radiação solar, e com isso aí eu vou ter uma diferença na temperatura do ar. Tem a questão dos fatores microclimáticos, que aí vai estar relacionado com a cobertura do terreno. Então, uma área de pastagem e uma área de mata. Qual tem diferença de temperatura do ar? Eu acho que Com sim. certeza. Claro. Com certeza. Por que tem essa diferença de temperatura? Voltamos no mesmo ponto-chave. Diferença entre o que mesmo? Uma área de pastagem e uma área de mata, em relação à temperatura do ar. Sombreamento? Sombreamento no solo. Exatamente. E o que o sombreamento ele faz? Inibe os raios solares de chegar no solo. Ou não inibe, né? Bloqueia. Vamos dizer assim. Seria vai ser uma barreira que vai estar o quê? Bloqueando essa passagem de radiação. Então, se diminui a passagem de radiação, vai diminuir a temperatura com certeza. Que nós vimos lá o quê? Bem no início da aula. Que a questão da temperatura, ela está relacionada com a quantidade de quê? De radiação solar incidente dentro da área. Então, aí a gente começa a ver o quê? As matérias anteriores que nós já vimos até agora, ela continua fazendo parte dos nossos estudos aí, ela é importante. Por isso que é importante a gente ter entendido o conceito de radiação solar e os fatores que podem estar afetando essa radiação solar que vai estar entrando dentro da nossa superfície. E aí, quando eu falo em temperatura média do ar, nós temos alguns valores aqui que nós podemos utilizar. Eu posso utilizar a equação do IMET. Se eu pegar os dados do IMET, eu posso calcular a temperatura média do ar, ela vai ser dada pelo quê? Temperatura do ar às 9 horas da manhã, mais a minha temperatura máxima do dia, mais a minha temperatura mínima do dia, mais 2 vezes a temperatura no horário de 21 horas. Isso aqui vai ser dividida por 5. Que concorda comigo que eu tenho 5 temperaturas aqui? Sim, não? Então, beleza. Se eu for utilizar os dados do IAC, eu posso estar utilizando o quê? A fórmula proveniente do IAC, que ele fez o quê? A temperatura média do ar vai ser o quê? A temperatura do horário de 7 horas da manhã, a temperatura do horário das 14 horas e a temperatura do horário das 2 vezes a temperatura do horário de 21 horas. Então, aqui eu vou dividir por 4. Sendo que eu posso também pegar como valores extremos, no caso, temperatura máxima mais temperatura mínima, dividido por 2. Ou, se eu for utilizar os dados de um termógrafo, onde ele vai estar registrando hora por hora a temperatura, eu vou ter o quê? Um somatório dessa temperatura, do número de observações que eu tive nesse período de 24 horas, ou seja, eu vou ter 24 observações e vou dividir por 24. Se eu pegar de uma estação automática, eu posso calcular como número de observações totais, somatório da temperatura, dividido pelo número de observações. Então, se eu tive aqui 200 observações, eu vou somar essas 200 temperaturas e vou dividir por 200. Beleza? Com isso aí, nós vamos entrar para a questão de umidade do ar. O que seria a umidade do ar? Então, a umidade do ar ela vai ser o quê? A quantidade de vapor de água que eu vou ter dentro de uma massa de ar. Então, como que ocorre de onde provém esse vapor de água? Então, esse vapor de água pode ser o quê? Oceano, rios, lagos, riacho, cachoeira e por aí vai, né? Toda água na forma líquida, ela tende o quê? Parte dela vai evaporar na forma de vapor. Então, a umidade, ela vai ser uma relação entre o quê? É uma relação da umidade do ar, que contém o quê? A quantidade máxima de umidade que o ar poderá conter na mesma temperatura. Então, isso aqui é uma relação de acordo com a umidade que eu tenho pela umidade máxima. Oi? Nada não. De acordo com esse conceito de umidade, eu vou ter que o quê? A lei de Dalton, ela diz que a pressão atmosférica, ela é proveniente da soma das pressões parciais de todos os constituintes atmosféricos.
Então, qual que seriam os constituintes atmosféricos? Água na forma de vapor, eu vou ter os meus gases que existem presentes na atmosfera. Então, o somatório de todas essas pressões, os componentes que existem dentro da atmosfera, vai me dar o quê? A minha pressão atmosférica. Então, eu vou ter que a minha pressão atmosférica, ela vai ser o quê? A pressão do ar seco, que vai ser os constituintes que eu tenho dentro da atmosfera, os meus gases, mais a pressão de quê? Do meu vapor de água. Sendo que essa pressão do vapor de água, ela é considerada através de dois fatores, que é o chamado de pressão parcial e a pressão de saturação. Essa pressão parcial aqui, ela também é chamada de pressão do tempo seco, e essa aqui é onde eu vou ter o máximo de saturação dentro daquele ambiente. Então, a minha umidade relativa, ela vai ser expressa de que forma? A minha umidade relativa não é expressa de acordo com a minha pressão parcial e a minha pressão de saturação, ou seja, a quantidade de vapor pela quantidade de vapor máxima. E aí eu vou ter que o quê? A minha umidade relativa, ela vai ser essa pressão parcial dividido pela minha pressão de saturação, e como a umidade ela é dada em porcentagem, eu vou multiplicar por 100. E aí entra aqui tanto essa pressão parcial quanto a pressão de saturação, ela pode ser dada tanto em ATM, milímetros de mercúrio, ou também pode ser por milibar, hectopascal ou quilopascal. Então, essas aqui são as unidades no qual eu vou ter o quê? As minhas pressões parciais e minha pressão de saturação. Então, se dependendo da análise que eu estou fazendo, eu tenho que analisar o quê? A minha unidade de medida também, beleza? E aí nós vamos ter que a nossa pressão no momento de saturação, ela é calculada pela equação de Tets. Então, essa equação aqui, ela vai analisar o quê? A minha pressão de saturação, ela vai ser igual a 0,611 vezes 10 elevado a 7,5 vezes a temperatura do ar, dividido por 237,3 mais a minha temperatura do ar. Então, isso aqui, essa pressão de saturação, ela vai ser dada na unidade de quilopascal, ok? Então, essa saturação, essa pressão de saturação é que vai ser responsável pela condensação dessas gotículas de vapor, e com isso nós vamos ter aí a formação das nossas nuvens e posteriormente a formação das nossas chuvas. Então, por exemplo, aqui eu peguei o quê? Eu peguei o horário de 7 horas da manhã e o horário das 14 horas. De acordo com o horário, eu vou ter diferença o quê? Da minha temperatura do ar, certo? De acordo com essa diferença da minha temperatura do ar, eu vou ter o quê? Diferença também na minha questão de pressão de saturação. Tá joia? Então, tenta fazer esse cálculo aqui para mim. Primeiro cálculo aqui. 7 horas da manhã, eu vou ter uma temperatura igual a 16 graus. E como é que ficaria, então, a minha pressão de saturação? Estão vivos? Depois dessa colocação, metade do meu corpo morreu. O resto está tentando prender. Então, vamos lá. Como que eu resolveria isso aí? Tá. Deixa eu pegar minha calculadora aqui. Faz uma primeiro para a gente entender. Marquinhos, está vivo aí? Eu tô tentando resolver essa bosta. Discreto. Calma, não seja tão agressivo. Então, vamos lá. Qual que seria o primeiro passo para eu fazer esse cálculo aí? Deixa eu só te fazer uma pergunta. Eu vou usar primeiro a temperatura de 7, vai fazer com exemplo de 7, depois com 14? Vamos utilizar aqui a temperatura no horário de 7 horas. Só vou fazer uma, pelo tempo, que o nosso tempo já até deu uma estourada aqui, mas eu preciso terminar essa matéria hoje. Então, vamos lá. Como que eu vou fazer esse cálculo aqui? Esse cálculo é lindo.
Seguinte, como que eu vou bater isso na calculadora? 0,611 vezes 10. Não tem o chapéuzinho aí na calculadora de vocês? Tem. Chapéuzinho do vovô. Abriu parêntese. Abriu parêntese de novo. 7,5 vezes a temperatura, que aqui a temperatura do ar é de 16 graus. Correto? Correto. Fechou parêntese. Dividido. Abriu parêntese de novo. Então, é uma constante que eu vou estar utilizando. 237,3 mais a temperatura. Temperatura de 16 graus. Então, vai ser mais 16. Fechou parêntese, fechou parêntese. Então, isso tudo que está dentro do colchete, na verdade, ele está elevado, né? Isso. Potência de 10. Isso. Esse aí vai ser a minha potência de 10. Uhum. Deu 1,89? Isso. Pode variar um pouquinho. 1,82, 1,89. que deu. Não tem problema não. Isso aí pode ocorrer também. Então, vamos lá. Deixa eu só pegar com vocês aí de uma vez. Todo mundo está com a calculadora científica aí. Nós vamos colocar a calculadora no modo DEG. Então, apertei modo uma vez, vai aparecer com PSD Reg. Não, aperto de novo, vai aparecer DEG, RAD e GRA. Então, eu vou para DEG, aperto a opção 1. Fazer o quê? Vamos colocar todo Já mundo fiz. a calculadora no mesmo modo. Então, na calculadora, eu não tenho do lado do botãozinho dela aqui escrito mod? Tem. Apertou uma vez, apertou duas. Aham. Aí apareceu aí, DEG, RAD e GRA. Aham. DEG está 1. Então, eu vou apertar a tecla 1. Beleza. O meu já tava assim. Show. Então, tá todo mundo... Até aqui, beleza, né? Então, com isso aí, nós vamos ter que é considerado o nosso gráfico psicométrico. O que seria esse gráfico psicométrico? Ele tem uma relação de acordo com a minha temperatura do ar e a minha pressão de vapor. Então, essa temperatura do ar e a minha pressão de vapor, eu vou ter que aqui o quê? Eu tenho aqui a minha temperatura no seco e a minha temperatura de saturação. A minha temperatura parcial e a minha temperatura de saturação. Então, a diferença entre essas duas temperaturas, que é chamado de ΔE, vai ser o quê? Vai ser o meu déficit de saturação. Então, isso aqui eu consigo chegar, se eu achar a minha pressão parcial e a minha pressão de saturação, eu consigo achar o meu déficit de saturação. Então, aqui a gente consegue observar que o quê? Na medida que eu estou aumentando a temperatura do ar, o que está acontecendo com a pressão de vapor? Ela está aumentando também. E aí nós vamos chegar que o seguinte, o déficit de saturação de vapor do ar, ele é igual ao quê? A minha temperatura de saturação menos a minha temperatura parcial. E se eu voltar aqui, eu vejo que o quê? A minha pressão de saturação e a minha pressão parcial, a minha pressão de saturação, ela sempre vai ser maior, correto? Consegue observar isso aqui no gráfico? Correto. Se ela é sempre maior, o meu déficit de saturação do ar, ele vai ser sempre o quê? Positivo. E vai ser dado pela unidade de quilopascal. Que tanto a minha pressão de saturação como a minha pressão parcial, elas são dados em quilopascal. E quando uma parcela desse ar, ele acaba se resfriando e atinge a saturação, eu vou ter com isso a temperatura do ponto de orvalho. Então, a minha temperatura do ponto de orvalho
ele vai definir também o quê? A quantidade ou o período de molhamento foliar que eu vou ter. Então, vocês têm, inclusive, acho que é no desafio, está considerando lá a questão do período, a duração do período de molhamento. Então, essa duração do período de molhamento, ela vai ser o quê? O número de horas em que a minha umidade relativa do ar, ela é maior que 85%. Então, de acordo com que essa umidade acima de 85% aqui, eu tiver um número de horas, se nós pegarmos aí a ferrugem da soja, ela precisa de 10 horas de molhamento para começar o desenvolvimento dos seus esporos. Então, se eu tiver 10 horas de molhamento acima de 85%, eu vou ter uma maior favorabilidade do desenvolvimento de quem? Da minha ferrugem asiática. E com isso aí eu tenho que tomar cuidado para a parte de controle. Que aí entra a questão da gente analisar esse período de molhamento e essas condições de temperatura para ver se eu vou entrar ou não com uma aplicação de defensivo na hora correta. Ok? Isso é muito utilizado no processo de MIP. E a temperatura do ponto de orvalho, ela vai ser igual ao quê? 237,3 vezes o log de quem? Da minha pressão parcial dividido por 0,611. E esse valor aqui vai ser dividido por quem? Por 7,5 menos o log da minha pressão parcial dividido por 611. Eu consigo chegar na temperatura do ponto de orvalho. E eu tenho a umidade absoluta do ar seco e a umidade absoluta do ar em processo de saturação. Então, a umidade do ar seco, ela vai levar em consideração quem? Ela vai levar em consideração a minha pressão parcial e a minha temperatura média. E a minha umidade de saturação vai levar em consideração quem? A minha pressão de saturação e a minha temperatura média. Ok? Com isso aí, nós vamos ter um exemplo aqui. Eu tenho que aí uma temperatura média de 28 graus Celsius, um psicômetro não ventilado e uma pressão atmosférica de 94 Pascal. Com isso, eu vou calcular o quê? Eu consigo calcular a minha pressão de saturação. Então, resolve para mim essa pressão de saturação com temperatura de 28 graus. Como que eu calculo a pressão de saturação? Aí, no caso, 28 vai substituir por quê? Pelo... A temperatura. Temperatura do ar. Aqui, ó. Ah, tá. Lembrando que esse valor que está dentro do colchete vai ser o quê? Vai ser a potência de 10 aqui. Qual a temperatura? 28 graus. Deu 3,78 QPA aí, ó. Muito bem. E aí, esse TU aqui é temperatura do bulbo úmido, que é o aparelho que é utilizado para medir essa temperatura. Então, aqui eu posso calcular também quem? A temperatura do meu bulbo úmido. Então, qual que é a pressão de saturação do meu bulbo úmido? Qual que é a temperatura do bulbo úmido? 17 graus. Então, aqui no cálculo da minha pressão de saturação do bulbo úmido, eu vou utilizar o quê? A temperatura de 17 graus. Beleza? Agora, nós vamos para quê? Calcular o quê? A minha pressão parcial. Como que eu calculo a minha pressão parcial? Pressão parcial essa EA dividido pelo S.
Aham. E aí, o que eu tenho aqui? Que ele me deu? A minha pressão, no caso aqui, faltou aqui, né? A minha pressão parcial vai ser igual ao quê? Peraí, só um minutinho. Vai ser 27,23 gramas por metro cúbico? Não. Não. Vamos lá. Ué. Vai pegar qual valores aí para fazer essa conta aí? Eu fiquei perdido. É isso que eu quero saber. Então, vamos lá. Aqui faltou algumas informações aqui que eu acho que eu deixei para trás. O que vai acontecer? Eu vou liberar o Zoom aqui, o próximo professor, e eu pego com vocês no Zoom de novo, só que no meu link, e eu mando o link pelo grupo. Pode ser? Ok. Então, peraí que eu já estou enviando o link para vocês. Mas a aula do Abel também é só 8,50. Sim, mas acaba que ele tem outro Zoom. O meu Zoom, ele tá atrelado com outro professor sem ser ele. Ah, tá. Entendeu? As chaves são diferentes. Então, Ok. peraí só um minutinho.